Olá e boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos alunos do Paulo Freire. Hoje nós teremos uma aula especial e tem tudo a ver com essa minha caracterização aqui, o jeito que eu estou agora. Eu estou com a barba dele, Dom Pedro I. Então a aula de hoje é nada mais nada menos que a nossa Season Final. Finalmente nossa Season Final, finalmente vamos encerrar a temporada do Brasil Colônia. E dando origem já no próximo episódio à temporada do Brasil Império. Hoje, a aula de hoje é sobre esse momento marcante da nossa história, aquele que dá origem ao feriado de 7 de setembro, é a aula sobre a independência do Brasil, certo? Então, tudo bem? Vamos recapitular em qual contexto a gente parou lá passada para poder entender essa independência. Afinal, essa história é toda interligada. Vamos lembrar. A aula passada a gente viu que Napoleão estava começando a invadir geral lá na Europa. O que aconteceu? O Dom João VI estava meio que com medo, sabia que não conseguia conter muito Napoleão. O que ele fez? Teve uma ideia. Fugir. Vamos pegar o beco. Vamos embora. Então o que aconteceu? A família real desembarcou aqui no Brasil em 1808. E a chegada da família real portuguesa deu origem à abertura dos portos, o que significa o fim do pacto colonial, já que agora não tem mais o monopólio colonial. A Inglaterra pode comercializar com o Brasil agora. A Inglaterra vai inundar o mercado brasileiro de seus produtos. Caixão, patins, casaco para frio. Tudo que brasileiro não precisa, mas podia comprar porque era barato por causa da taxa alfandegária baixa. E o que vai acontecer em 1815? Em 1815 derrota o Napoleão e o Dom João VI podia voltar, mas ele não queria voltar, ele estava feliz no Brasil, com muito coxinha de frango. Então o que ele faz? Proclama o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E aí com a capital no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se torna a corte, de fato. Porque agora a gente não é mais colônia. Nós somos agora o quê? Reino Unido. Porém, tem uma galera que não vai ficar muito contente com isso aí, não. Quem é essa galera? São os portugueses. Porque eles estão olhando assim, rapaz, que arrumação é essa? Que falta de vergonha é essa? Esse rei não vem-se embora? Não quer ir mais embora do Brasil? Uma terra selvagem, uma colônia lá nas Américas. A gente aqui é Europa, civilização, e aquele cara lá deixando a gente aqui abandonado. Não bastou ele abandonar a gente quando Napoleão vinha chegar, ele fugiu-se embora e agora ele não vai voltar? Que absurdo! Vamos convocar as cortes portuguesas. Vamos convocar uma constituinte. Está declarada a Revolução Liberal do Porto de 1820. E a Revolução Liberal do Porco é ótima, do Porto, convoca as cortes, vão discutir a ideia de uma Constituição para Portugal. E uma das medidas que eles tomam é convocar imediatamente o retorno do rei Dom João VI. Dom João VI, então, tem realmente, de fato, uma escolha muito difícil pela frente ao saber dessa Revolução Liberal do Porto. Porque ele sabia que o Brasil estava de um jeito que já era um Reino Unido, que tem da coroa lá. Estava indo tudo uma progressão para o Brasil, se tornando cada vez menos parecido com a colônia que era antes. Cada vez mais próximo da independência, mas ele menos assim. Então ele via esse processo, sabia que estava chegando perto da independência. Se ele fosse embora, ele podia perder o Brasil. Porque afinal, ele sabia que o Brasil já tinha experimentado a liberdade e autonomia demais. Era Reino Unido, não era mais colônia. Eles não iam aceitar ser recolonizados como as cortes queriam lá em Portugal. Mas ele sabia também que o que houve lá em Napoleão, e ele sabia que com a postura dele não era muito difícil que os portugueses realmente transformassem tomassem o trono dele lá em Portugal. Deixassem ele apenas com o Brasil, né? Ou enfim, até tomar o Brasil do Dom João VI, o que quer que fosse que os portugueses estavam pensando. Ele tinha medo de perder sua coroa portuguesa. Ele tinha medo de perder seu trono em Portugal. Então, ele se viu nessa posição difícil. O que ele faz? Vai-se embora para Portugal, deixa aqui no Brasil quem? Ele, o Pedrinho. O Pedrinho, ele é português. Nasceu em 1798. Dom Pedro I. Pedro, naquela época ainda era Pedro, né? Ainda não era primeiro. Nasceu, ficou até os 10 anos em Portugal. Porque em 1808 ele desembarca no Brasil. Então, na verdade, uma boa parte da criação dele foi em Portugal e outra boa parte foi no Brasil. Pedro, que nessa altura tem o que? Seus 22 anos? 1798, é só somar 2, ele tem seus. Ele foi. O Dom João VI foi embora em abril de 2021, ele tem seus 23 anos por aí. Certo? Aliás, ainda não tinha feito 23 porque ele faz aniversário em julho. Não. Julho não, em agosto, se não estou enganado. 12 de agosto, se não estou enganado. Né? E aí, o que acontece é que ele deixa o Pedro aqui no Brasil para ser a figura do príncipe regente.
E assim ele vai governar o Brasil, tentando manter o Brasil ainda a Portugal, na figura do príncipe regente. Mas as cortes portuguesas não estão muito interessadas em ter Dom Pedro I como governante do Brasil. Eles querem realmente recolonizar. E assim, entendo, é uma meio que botar de volta o pacto colonial. Botar de volta a supremacia de Portugal perante o Brasil. Porque antes o Dom João VI bagunçou tudo, né? Ele transformou tudo no Reino Unido, em que parou, aliás, ele parou vivo, porque a capital estava no Rio de Janeiro. Ele criou universidades no Brasil, coisa que não podia antes na colônia. Ele criou, que mais? Várias instituições de um verdadeiro reino, de um país autônomo. Imprensa livre, universidades, jardim botânico, museu, o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, que aliás Dom Pedro olhou Dom João VI, quer dizer, quando voltou para Portugal, ele rapou inteiro, tirou o ouro todinho de lá, levou inclusive a falência o Banco do Brasil. Pancada, pancada. Então, assim, Dom Portugal não tava querendo meio que baixar a bola no Brasil aí. Então, as primeiras coisas que vão fazer, inclusive, é centralizar a política do Brasil. Em vez de cada província responder a um governo central no Rio de Janeiro, eles agora têm que responder direto a Lisboa. Só que a galera não fica muito contente com isso, não. Os mais influentes de cada província, lá em Pernambuco, a galera que fez parte da Revolução Pernambucana, lá em São Paulo, os irmãos Andrada, que eu vou falar melhor já já. Eles não vão ficar muito contentes com isso. E eles ficam mais ainda descontentes quando as cortes portuguesas fazem o quê? Pedem a volta de Dom Pedro I, ali no final de 1891. E aí começou essa pressão. Os portugueses querendo que Dom Pedro voltasse. Os brasileiros querendo que Dom Pedro ficasse. Por quê? Porque com Dom Pedro aqui no Brasil era uma figura imponente e que centralizava a imagem de uma resistência brasileira, por assim dizer, contra a pressão de Portugal, numa figura forte. Afinal, é filho do rei, é o herdeiro do trono e tudo mais, né, português. É o príncipe regente do Brasil, que ainda foi criado uma parte aqui, embora uma grande parte também em Portugal, né, já que ele vivia até os 10 anos, e o resto ele estava aqui no Brasil, né. Então fica essa pressão dupla. Dom Pedro I se vê nessa posição, que eu acho que é naquela novela Novo Mundo, né, ela é muito feliz em mostrar isso. Ela vai mostrar a dualidade. Olha a novela Novo Mundo. Foi reexibido durante a quarentena do ano passado na Globo. Caio Castro como Dom Pedro I, a gente tá aqui com ele de costas, né? E aqui a gente tem o General Avilés. E o General Avilés é a representação perfeita do que era o Partido Português. Que era o quê? Os portugueses residentes no Brasil que apoiavam as decisões da corte portuguesa no sentido de realmente botar o Brasil como colônia. E inclusive contra Dom Pedro I. Querem que Dom Pedro I voltasse, né? Do outro lado, a gente, se não me engano, esse aqui do lado dele é aquele braço, eu esqueci o nome dele, que era o braço direito de Dom Pedro nessa novela, que era o melhor amigo, né? Que é um português, paulista, ou brasileiro, paulista. Não era um dos irmãos Andrade, ainda não estamos falando de José Bonifácio, spoilers. Mas enfim, você tinha também o Partido Brasileiro, que eram aquela elite colonial brasileira que tinha suas ideias iluministas, suas ideias liberais, suas ideias, às vezes não tão liberais, mas enfim, liberais frente à questão da colonização, ao absolutismo de Portugal em relação ao Brasil, e vão se opor ao Partido Português. Vão tentar buscar a figura de Dom Pedro, exaltar a figura de Dom Pedro como a ideia de uma resistência perante a pressão de Portugal. E eles vão, inclusive, convocar várias e várias assinaturas para poder pedir para que Dom Pedro não vá embora para Portugal, para que Dom Pedro fique, para poder ele representar os interesses brasileiros. Então o que é que ele diz pro pai dele, Dom Pedro I? Olha, eu vou ficar, porque aqui, se eu não for embora, se eu for embora pode ser que a galera queira se revoltar contra Portugal, que a galera coisa. Mas eu ficando, essa galera tá confiando em mim, eles não querem que eu fique. Então, eu posso fazer com que eu seja o representante português dos brasileiros, por assim dizer. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, a gente tem a declaração do dia do Fico. Se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Com essa declaração feita na sacada da Quinta da Boa Vista, que era o Palácio Real, né, o palácio onde residia o príncipe regente brasileiro, Dom Pedro I, ao lado de Dona Maria Leopoldina, ele dá a declaração que vai permanecer no Brasil, contrariando as ordens das cortes portuguesas, que não vão ficar nada satisfeitas. Mas não é só isso não, calma aí, Dom Pedro I sabia que, tinha uma galera portuguesa ali que queria que ele voltasse, tal, que esperava ganhar com essa volta de Brasil a um status de colônia e resistia a ele. Então ele vai começar a estabelecer o seguinte: exército português que não me obedecer, eu vou tratar como inimigo. É inimigo do Brasil.
inimigo do príncipe regente. Então, me obedeça ou caia fora, que a gente não vai aceitar não. Ou seja, a partir daí Dom Pedro I dá um passo que ele não tem mais como voltar. Por quê? Porque a partir do momento que ele vai desobedecer às ordens das cortes portuguesas, entendam, é claro que as cortes portuguesas olhavam para Dom Pedro I e tinham um certo respeito por esse seu herdeiro do trono e tal, mas entendam outra coisa. Já não é mais o mesmo respeito que você teria antes. Por quê? Como assim? Porque lembra da Revolução Liberal do Porto, que convocou essas cortes? Notem, até agora eu falei corte, quer que Dom Pedro volte, corte. Porque agora o rei de Portugal, Dom João VI, é rei, mas não rei, né? Quer dizer, rei, mas não governa, melhor dizendo. As cortes portuguesas vão assumir esse papel de governar Portugal. Diferente do que seria antes, que seria mesmo a imagem de Dom Pedro como um rei governante, né? Como era antes, quando ele estava no Brasil. Então, João VI, melhor dizendo, foi virando cada vez mais uma figura figurativa, decorativa. A imagem da coroa e tudo mais. Vai desfilar por aí com a coroa, mostrando que é o rei. Mas quem vai governar mesmo são as cortes portuguesas. Então é mais um ponto de pressão para Dom Pedro. Porque é o seguinte, ele sabia que o pai podia até ter uma consideração por ele enquanto coisa do Brasil e tal, mas as cortes não estavam... A família dele não estava lá com muitas graças com as cortes. Né? Então, ele sabia que resistir era cada vez dar mais passos com um caráter separatista, de separar e dar autonomia para si próprio enquanto governante do Brasil, tirando a autonomia das cortes da influência de Portugal, certo? E isso era tentador para Dom Pedro, porque é o seguinte, ele é uma figura relativamente controversa em questão da sua... Como posso dizer? Ele não era um iluminista, mas ele também era um príncipe muito liberal para sua época, principalmente considerando que ele é neto de Dona Maria I, filho de Dom João VI, nasceu numa monarquia absolutista, e ainda assim ele, por exemplo, aceitou submeter-se a uma constituição aqui no Brasil. Ele recebeu muita influência de muitas ideias liberais para a sua época e para a sua ascendência, para a ideia de um monarca europeu absolutista. Por outro lado, a gente sabe que quando a gente fala de primeiro reinado, né, a gente vai ver a figura de um Pedro autoritário, um Pedro centralizador de poder, um Pedro que vai criar um poder moderador, né? Muitos spoilers que eu dou agora. Nossa, muitos spoilers. Pô, deixa eu dar mais spoilers ainda. Engraçado, né? O filho dele, Dom Pedro II, já não é tão visto assim. Mas ele foi muito mais repressor e autoritário que o pai dele. Curioso, né? Curioso. Então, assim, Dom Pedro merece uma figura complicada e engraçada. Tem muito também da como a história foi construída depois da saída de Dom Pedro I. Tanto aqui no Brasil como em Portugal. Porque, por exemplo, aqui pro Brasil ele vai ficar com a fama de mulherengo, de irresponsável, de explosivo, de brigão, de mimado, de crianção. Como foi bem na novela do Novo Mundo, né? O Caio Castro. Mas lá em Portugal, ele é um dos maiores heróis da história. Lá que ele é conhecido não como Dom Pedro I, mas sim como Dom Pedro IV. Uma das maiores praças de Lisboa é a Praça Dom Pedro IV. Sabem? Então, é essa figura meio dúbia e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com esse ponto dele, que ele é muito novo. Ele tem basicamente a minha idade. 22 anos para 23 anos. Eu que também estou fazendo 23 daqui a pouco. E ele tem que tomar essas grandes decisões com muita pressão de um lado e de outro. No caso, ele vai fazer... durante 1822 ele faz 24, né? No meio de 1822, mas enfim. Anyway, quase a minha idade. Ele é um pouco mais velho que eu só. E o cara tá tomando decisões de um governante nessa idade. Por mais que ele tenha sido criado para isso, sendo o herdeiro do trono, ainda assim ele tá, aspas, abandonado, sem o pai. E é por isso, inclusive, que ele vai buscar muita influência na sua esposa, que foi preparadíssima para ser uma governante, uma rainha europeia, que é a dona Leopoldina, lá da Áustria. Ela foi preparada a vida toda, recebeu muita educação, ela era muito estudiosa, ela era curiosa, ela era inteligente, ela era leitora, ela era quase uma cientista, porque enfim, ela tinha muita curiosidade por ler coisas de ciência e tal, então ela era muito culta. E ela ajuda muito Dom Pedro I com as ideias, com a questão de lidar com as pressões que ele recebia de Portugal e dos brasileiros e tudo mais. E outra figura vai chegar, mas eu falo melhor dela já. Aliás, daqui a pouquinho mesmo, né? Enfim. É o próximo slide, se não estou enganado, essa figura. Então, nesse pressão de um lado, pressão do outro, não quero me tornar um rei figurativo como meu pai. Porém, também não quero desrespeitá-lo proclamando uma independência. É complicado. Se eu for embora, o país pode se quebrar em várias repúblicas e a gente perder o controle com uma independência do Brasil feita sem mim. Se eu ficar, inegavelmente eu vou acabar fazendo essa independência, sendo que é meu pai, é contra a coroa do meu pai, é contra a coroa da minha terra, Portugal. Eu não sei se eu quero fazer mesmo essa independência. É um negócio muito complicado.
Eu acho muito legal. Essa parte é muito bem feita na novela Novo Mundo. Essa pressão dupla que ele sofre de um lado e do outro, com esse conflito interno de fazer ou não independência, de desrespeitar ou não sua terra, sua coroa, seu pai, ou então proclamar a independência ao governante do Brasil. Porque, por outro lado, ele queria... Era gosto porque a elite se unia sob a figura de Dom Pedro para resistir à pressão de Portugal, meio que colocando Dom Pedro I como defensor dos interesses do brasileiro. Por quê? Por que isso é interessante? Porque Dom Pedro era um nome bom para resistir a Portugal. Outra coisa também é que com uma figura forte e imponente no futuro governo brasileiro, como seria após a independência, é interessante que se tenha um nome desses, que já era o príncipe regente da coroa portuguesa, para manter o Brasil unido. Por quê? Porque as elites elas tinham vários interesses em comum, embora cada regionalidade tivesse suas questões também, como por exemplo a gente vai ver que depois as regionalidades do Nordeste vão em contra Dom Pedro I, spoilers, né? Adivinha onde vai ser? Adivinha? Ah, sim, tem aquele estado que sempre se revolta, tô falando dele. Não sabe? Não lembra? Volte algumas aulas que você vai lembrar, e se não, espere a próxima aula que você vai lembrar. Ok, enfim. Essa galera toda tinha interesses em comum ainda assim, como por exemplo a manutenção da escravidão. A nossa elite é muito agrária, muito aristocrata, muito escravista. Então por mais que você tivesse gente como por exemplo a figura do próximo slide que vai ser contra a escravidão, eu vou lembrar disso quando eu falar dele, ainda assim é uma minoria, a maioria é escravista, que é a manutenção da escravidão. E é mais fácil resistir à pressão para o fim da escravidão que vem da Inglaterra, se você é um país grande unido sobre uma coroa forte, que é o caso de Dom Pedro I, do que se você for em vários paizinhos menores, todos eles muito mais influenciáveis pelo poderio inglês, que é muito grande, né? Lembrar que a Inglaterra, ela aqui, ela tá com um olho assim, ó, pra esse negócio todo. De olho assim, se vai rolar ou não independência. Porque, por um lado, Portugal é um grande parceiro. Portugal é chapa. Aqui, ó, Portugal come na minha mão. Nós somos grandes parceiros comerciais. Ele me deve muito dinheiro. Então ele faz tudo o que eu quiser. Então, por um lado, Portugal era um grande parceiro comercial da Inglaterra. Por outro, a Inglaterra tava amando do ai, eu taquei meu dedo no meu teclado. Ai, que dor. Por outro lado, a Inglaterra estava amando inundar o mercado brasileiro de produtos com a taxa baixíssima. Porque, enfim, ela lucrava muito com isso, né? E tinha um temor que se houvesse uma recolonização do Brasil por Portugal, houvesse o quê? A reimposição do pacto colonial. O que ia incluir uma reimposição do quê? Do monopólio comercial. E aí o Brasil não poderia mais comerciar com a Inglaterra. Então, tipo, Portugal tava assim, o que vocês vão decidir, hein? Eu quero sair ganhando nisso aí, viu? Eu tô de olho em vocês. Se o Brasil ficar independente, já vou ficar logo amigão, que nem eu sou amigão de Portugal já, né? Vou chegar junto que é pra poder, ó, a gente continuar ganhando em cima dos caras. É isso que a Inglaterra vai fazer. Eu vou falar melhor na aula de primeiro reinado, próxima aula extra. E aí então, com toda essa pressão, outra figura que vai ajudar Dom Pedro I, após esse momento todo, é a figura... Ah, sim, esqueci de falar. Antes de falar dessa figura, que na verdade está no próximo slide, sem ser esse aí eu peguei só o Caixa assinando alguma coisa caracterizado de Dom Pedro I, embora ele não esteja com exatamente o mesmo bigode que o meu, que vinha ser um dos bigodes clássicos do Dom Pedro I, ele está com uma versão um pouco mais... Eu sou mais o juntinho, a costeleta de um virando bigode. Perfeito, é maravilhoso. Eu peguei esse slide para falar do Cumpra-se. O que é o Cumpra-se? É mais um desses passos que Dom Pedro I dá em direção ao separatismo. Por quê? O que diz o Cumpra-se? Qualquer lei portuguesa que venha lá da Europa para o Brasil só vai valer se eu, Pedro, disser Cumpra-se. Se eu, Pedro, autorizar. Se eu, Pedro, quiser. Então, a partir desse momento, o Pedro está se colocando como autoridade em relação ao Brasil maior do que as cortes portuguesas, maior que o governo de Portugal. Entendem? Então, isso é uma afirmação. Quem manda no Brasil sou eu, o príncipe regente Pedro Álvares de Alcântara e seus vários sobrenomes lá. Entendem? E aí, então, isso aí é uma afronta direta aos interesses da corte, que obviamente não vão ficar só, tipo, vendo lá de Portugal, lá da Europa, o Brasil tomando cada vez mais medidas separatistas, Pedro se colocando como governante do Brasil e não fazer nada, né? Então, em agosto de 1822, Pedro vai fazer mais uma medida com um teor separatista, com um teor de autonomia para a Ilha de Portugal. Ele vai criar um ministério com vários portugueses, mas chefiado, comandado por um brasileiro. Quem é esse brasileiro? É esse que está na tela.
José Bonifácio de Andrada, um dos 3 irmãos Andrada de São Paulo, que tinha uma grande influência política, eram parte da elite econômica e intelectual de São Paulo, né? Porque, assim, entendo, a elite intelectual não era muito grande nessa época, eram poucos de cada localidade, de cada província e tudo mais. Era uma galera que geralmente tinha estudado junto lá em Portugal, então tinha interesses em comum por causa disso, mesmo formação de universidades, né? E esse cara, ele virou um grande estudioso, ele era muito, aspas, à frente do seu tempo em algumas situações. Por exemplo, a questão de Brasília. Ele já imaginava que o Brasil deveria ter uma capital que fosse no centro geográfico do país, onde hoje seria o centro-oeste, como de fato é Brasília, né? Ele era alguém que era, por exemplo, a favor da abolição da escravidão. Ele não queria mais que o Brasil fosse escravista, que tivesse sua economia sustentada à base do trabalho escravo. Ele achava que isso era prejudicial. É claro que não é uma questão militar, né? Ele acha que isso é prejudicial para o país. Mas é claro que também, por outro lado, ele tinha outras opiniões assim, mais conservadoras. Na verdade, ele mesmo se definia mais como conservador, apesar das ideias iluministas que ele carregava. Como, por exemplo, ele era contra a ideia de uma república, porque ele achava que a participação popular tornava o governo um caos. Ele acreditava muito mais no poder centralizado por um governante forte e esclarecido. Né? Então, no caso, ele vem para ser um esclarecedor para Dom Pedro I, né, por assim dizer. Ele vem ser mais uma voz de influência e de ideias para ajudar o príncipe regente a comandar esse período delicado e influenciá-lo no fim à independência do Brasil. Ele que era favorável, né? Então, Portugal não vai achar isso muito legal, não. Vai achar isso uma afronta. Aí o que vai acontecer? Portugal, em agosto de 1822, em agosto com setembro praticamente, vai exigir, vai dar um ultimato para que Dom Pedro I retorne a Portugal. E mais, vai prender muitos brasileiros ligados a Dom Pedro I por traição à coroa portuguesa. E aí essa carta chega para Dona Leopoldina, né? Porque Dona Leopoldina estava como regente do Brasil nesse momento, já que Pedro tinha ido numa viagem a São Paulo, ou era Minas Gerais? São Paulo, se não estou enganado. São Paulo. E aí ela olha para aquilo ali junto com o Zé Bonifácio, eles eram muito amigos, porque os dois eram muito intelectuais e tudo mais. E não há muita certeza sobre um possível romance, tá, galera que viu o Novo Mundo? Calma aí, segura a fanfic. Essa aí foi um pouco fanfic da novela para poder, né, ter assunto da novela. Esse negócio de romance aí é um pouco mais complicado. Enfim. Lendo essa carta de Portugal exigindo esse ultimato do sultão dos brasileiros, acusando de traição, dizendo que vai prender José Bonifácio e muitos outros. E aí ela assina o nosso documento de independência do Brasil. Ela assina, é Dona Leopoldina, não é Dom Pedro I. Não é Dom Pedro I, é Dona Leopoldina que vai assinar nosso documento de independência. Assina, bota no envelopezinho e escreve uma carta pessoal para Dom Pedro I e manda ela uma carta dela, uma carta de Zé Bonifácio, uma carta de outros brasileiros que eram próximos a Dom Pedro, junto com a declaração que ela assinou, e dizendo para Dom Pedro I que, olha, não dá mais, a galera está exigindo a prisão, que a gente volte imediatamente, então a gente acha que não tem mais como, tem que separar, é isso, acabou. Tem que separar de Portugal porque não tem mais jeito, tá insustentável. E aí, dizem que o mensageiro alcança Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. E aí, recebendo as cartas, lendo-as, ele então tira sua espada e declara: independência ou morte! O famoso grito de Ipiranga. O famoso grito de Ipiranga é dado por Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822. Ou ao menos assim conta a história, né? Que enfim, há muitas controvérsias sobre isso aí. Há quem diga que ele estava tendo dor de barriga, que ele não estava a cavalo, que estavam meio que acampados, Dom Pedro I estava passando mal, que eles não estavam de uniforme militar, como está representado, porque era uma viagem fatigante, melhor dizendo, que cansa muito, fatiga. E era calorenta demais a viagem, não tinha como eles estarem no meio da tarde com o uniforme militar completo. Então, várias contestações nesse momento icônico na nossa história, nesse momento que é um marco. A partir daqui está declarado o fim definitivo da ligação de Brasil com Portugal, por assim dizer, né? A nossa independência do Brasil comemorada até hoje, no dia 7 de setembro, né? E aí, gente, o que acontece? A gente tem essa imagem aí que foi feita pelo Pedro Américo em... Quando foi? Eu esqueci. Durante o segundo reinado, mas quando exatamente eu esqueci. Então é engraçado porque, assim, na verdade, ela foi encomendada pelo Dom Pedro II, por assim dizer.
E ela é meio que uma representação de um Dom Pedro heróico proclamando independência. Como eu disse, eles provavelmente não estavam usando uniforme militar, essa galera toda aí. Porque era uma viagem cansativa, muito sol, calor pra caramba, no meio da tarde. E aí, tipo, esse pessoal todo de uniforme militar completo. Conta outra, mano. E isso fora a história do Dom Pedro I tá com dor de barriga, né? Que é uma que contou-se muito, né? Que muita gente fala muito. Que isso muito foi diferente porque Dom Pedro tá com dor de barriga, né? Então, mas aí tem uma imagem de Dom Pedro I meio que centralizado no quadro, ele não tá exatamente no centro, mas ele tá, tipo, chegando ao centro. E aí o grito dele, ele vai acalmando, ó. Note que atrás de Dom Pedro está com o cavalo parado. E atrás de Dom Pedro, vários cavalos estão parados ou parando. Já os outros que vão chegando perto de Dom Pedro, eles estão com o cavalo freando. Isso mostra que o Dom Pedro I está reunindo os brasileiros, né, aí, que estão numa posição meio que de cavaleiro feudal, né, em relação ao Dom Pedro I. Eles são meio que, tipo, eles parecem, pela caracterização, pelo cavalo e tudo mais, como se fossem os cavaleiros feudais, né, prestando lealdade a um lorde, né, a um nobre, né, que no caso aí seria a figura de Dom Pedro I. E aí eles vão chegando e vão conclamando, vão aclamando Dom Pedro I seu grito de independência, né? E a gente tem a representação da casinha ao fundo e tudo mais. Essa outra imagem aqui já é um pouco diferente, já mostra um Pedro muito mais popular no meio do povão. Olha a ruma de gente, criança. Tem até, acho que esse aqui era para ser um índio, né? Ou talvez um negro, esse aqui é um pouco mais escuro, se me permitem falar assim. Que na verdade, assim, esse quadro, se você analisar bem, não são muito bem brasileiros, né? Tipo, parece muito mais um quadro europeu, com camponeses europeus, do que realmente um quadro brasileiro. Eu imagino que essa pessoa aqui foi pintada para dar uma representatividade ao povo indígena, muito provavelmente. Já que o povo negro, por muito tempo, foi excluído da imagem da construção de um povo brasileiro. Como a gente tem em acesso a documentos do Segundo Reinado que vão mostrar isso, né? Uma questão racial muito pesada de discriminação e tudo mais, né? Mesmo estando presentes em grande número como escravos, os negros eram excluídos do que seria entendido como povo brasileiro. Que no caso era entendido pelos brancos e às vezes os indígenas, mas os indígenas ainda com uma figura de atraso, né? De uma figura a ser limpa. Nem sempre, é claro que na literatura, como a gente vai ter na próxima aula, a gente vai ter também uma imagem romantizada do indianismo, a imagem do índio brasileiro heróico, puro e tudo mais, mas enfim, foco aqui na independência. Esse quadro já pinta um Dom Pedro I muito mais popular, no meio do povão, proclamando independência, a galera toda aclamando e feliz e tudo mais, né? Enfim. Ah, peraí, antes de eu passar pra cá. Beleza, proclamamos nossa independência. E agora? Gente, vocês acham mesmo que Portugal vai assistir caladinha a gente proclamando independência sem lutar? Porque o pessoal disse que a gente não teve guerra de independência como foi, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem várias batalhas, eles sempre falam lá dos canhõezinhos e tudo mais, papapá. Tem filmes sobre a guerra de independência do Estado americana, várias séries, desenhos que fazem referência, papapá. A América Espanhola também teve a figura de Simão Bolívar, libertando a América Espanhola de um lado, aí teve outro libertando a América Espanhola do outro, várias guerras de independência contra a Espanha e tudo mais, papapá. E o Brasil? Olha, de fato, a nossa independência foi muito mais pacífica do que a da América Espanhola ou da América Inglesa, né? Das 13 colônias inglesas, melhor dizendo, né? Lá dos Estados Unidos. Mas a nossa independência não foi pacífica, não. Teve guerra, meu irmão. Teve guerra, teve confronto. Principalmente no sul, lá na Cisplatina, né? No Rio Grande do Sul e tudo mais. Como também na Bahia, principalmente. Piauí, Pará, Maranhão. Ali Piauí e Maranhão, inclusive com a participação da gente, cearense. Hey! Inclusive essa aí, ó, é uma grande heroína da nossa guerra da independência. Essa aí é a Maria Quitéria. Maria Quitéria, que é a nossa Mulan brasileira. Porque ela vai pegar, vai se vestir de homem, vai cortar o cabelo, vai pra guerra lutar pela independência do país. E ela foi tão importante nesse momento de independência que mesmo quando se descobre que é uma mulher, e descobre que Maria Quitéria é mulher, o que o pessoal faz? Faz que nem lá na Mulan, que o General Shan abandona a Mulan no meio da neve, lá com o Mushu e com o Grilo falante, com o Grilo da Sorte, quer dizer, Grilo Falante não. Aí é outro filme da Disney, né? Deixa lá a Mulan pra morrer no meio da neve, por mais que ele tenha coragem de ter enfiado a espada nela, né? Ele pegou e deixou ela pra morrer no meio da neve, a Mulan. Não. O que o exército brasileiro faz quando descobre Maria Quitéria? Pois tá aí, você tem muito valor. Você tá guerreando bem do nosso lado. A gente vai fazer até um uniforme especial pra você. Uma sainha em cima da calça. Já dada a sua importância, Maria Quitéria.
Tudo bem que quando a guerra acabou de independência, a Maria Quitéria não pôde seguir carreira militar, né? Diferente da Mulan. Ela se fez casar, teve filho e tudo mais. Mas nesse momento de guerra de independência ela foi reconhecida ainda aí como... não sei se na época já era uma heroína, mas hoje em dia a gente vê como uma heroína, é claro, né? Tem inclusive esse momento de deixar com que ela lutasse a guerra de independência, criasse um uniforme especial para ela, com uma saia por cima da calça. Né? Maria Quitéria, acho, é uma figura que merecia muito mais reconhecimento, junto com outra que eu vou falar mais tarde na próxima aula, talvez só na outra, melhor dizendo, quando a gente falar de Conferência do Equador. Spoilers. Já na próxima temporada, Brasil Império, não mais Brasil Colônia. Né? Trocamos de temporada. Enfim, uma mulher que merecia mais reconhecimento na nossa história, que deveria ter mais gente aclamando a figura dela, a imagem dela. Ela é um ícone que poxa, ela é uma Mulan brasileira, caramba. Uma Mulan é ótima, a Maria Quitéria também. Enfim. Mas não só de Maria Quitéria, ou melhor, de Maria Quitéria, foi feita a nossa guerra de independência. A gente não tinha um exército brasileiro. E muito do nosso exército que estava aqui era português e permaneceu leal a Portugal. Portugal vai juntar em torno de 2.000 homens para lutar, enquanto que o Brasil vai juntar cerca de 3.000. Muitos mercenários, principalmente ingleses. A Inglaterra, olha aquilo ali. O Brasil está se libertando de Portugal, eu vou poder exercer muita influência. Olha aqui, ó. Mercenários ingleses. Olha ali, ó. Olha aquele país aí, doido para que lutar uma guerra de independência contra Portugal. Vamos lá. Ganhe. Né? E aí a gente vai ter os mercenários ingleses, como o Conde Thomas Cochrane, né? Não falar cocaine, por favor, é Cochrane, melhor dizendo, Cochrane. E mercenários franceses, como Pierre Labatou, sei lá como é que pronuncia, perdão, não sei. Né? E aí a gente vai ter uma guerra de independência, a gente vai ganhar essa guerra de independência contra Portugal. E aí os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência em 1824. Culpa muito da política da doutrina Monroe, que é o quê? América para americanos. Querendo excluir a influência da Espanha e de outros países europeus em cima das Américas para poder os Estados Unidos exercer essa influência. Que cara legal, né? Olha que França, Espanha, Inglaterra, vocês não podem influenciar, explorar os países da América. Por quê? Porque a América é dos americanos. Eu que vou explorar agora. Palhaçada. Bom, o Brasil ainda foi muito influenciado por Inglaterra, apesar da doutrina Monroe. Né? Os Estados Unidos estavam fazendo isso com vários países aí da América Latina, que tentou fazer com o Brasil nesse reconhecimento de independência. Outro que reconheceu essa independência rápido foi a Inglaterra. E Portugal. Portugal reconheceu essa independência? Não de imediato. O que vai acontecer é que Portugal vai requerer uma indenização para a gente reconhecer nossa independência. Uma indenização pesada. Pesadinha. A Inglaterra quer fazer o intermédio, eu falo melhor disso a partir da próxima aula, porque a partir daí a gente já começa a desenhar como foi o primeiro reinado, né? Mas enfim. Até lá. Eu queria deixar apenas umas reflexões finais a respeito da nossa independência, antes de encerrar essa aula. Primeiro de tudo, nossa independência foi feita por um português, herdeiro do trono de Portugal. Como eu já falei, tinha um interesse muito grande que fosse Dom Pedro I que fizesse a independência pela questão de manter o Brasil unido, pelos interesses comuns das elites, principalmente a questão da escravocrata e de resistir à pressão de Portugal. Talvez com independências quebradas, de Brasil se quebrando em vários países menores, talvez não fosse tão fácil resistir à Inglaterra, resistir à pressão para abolir a escravidão, tudo mais. E o Dom Pedro I tem uma figura importantíssima de ser uma figura centralizadora para manter esse território brasileiro unido, esse território nacional unido, durante esse processo de independência. Agora, nossa independência também, ela não vai abalar muito as estruturas da sociedade brasileira como um todo, em todas as províncias e tudo mais, do que era 1821 para o que foi em 1823, por exemplo. Como assim? Quem era rico continuou rico, quem é pobre continuou pobre, quem é brasileiro continuou brasileiro, quem era português que estava aqui, que era leal a Dom Pedro I, continuava aqui leal a Dom Pedro I. O Partido Português vai continuar a existir, vai se transformar no Partido Restaurador, que vai querer a volta da colonização, que vai querer dar poder e autonomia para Dom Pedro I. O Partido Brasileiro vai se quebrar em dois. Os brasileiros mais moderados, que era uma galera lá dos Bonifácio de Andrade, né, que tinha uma visão mais conservadora de alguns pontos, mas queria certas autonomias e outros nem tanto, queriam um governo central, na mão de Dom Pedro I e tudo mais. E a galera que era liberal, que no fim fez a independência, beleza, Dom Pedro I, muito obrigado pela independência, mas estamos aqui só de tocaia, só esperando para proclamar uma república.
não vai ser proclamada. Spoiler dado, né? Não vai ser aqui que a gente vai proclamar a nossa república. Galera, só assim, proclamamos independência. Legal. E a república? Quando vai vir? A galera que era do Partido Brasileiro vai se dividir nesses dois polos, né? Que o Bonifácio já achava a república um absurdo, o José Bonifácio, né? O José Bonifácio, que aliás, comentário final antes de encerrar a aula, ele, por toda essa ajuda a Dom Pedro I, por tudo mais, e por muito outro, que eu vou falar melhor agora, ele virou o patrono da nossa independência. Ele, de fato, é uma figura muito importante que merece esse título de patrono da independência, merece uma estátua própria no Monumento à Independência. Mas eu quero fazer reflexão a respeito de o porquê ele ganhou esse título, de porquê ele ganhou esse reconhecimento. Porque pensem bem, quando Dom Pedro I proclamou a independência, gente, sempre tem um momento de ruptura grande na política, você vai procurar a imagem de você. Geralmente procura-se fortalecer uma imagem nacional. Você costuma criar bandeiras e mecanismos e símbolos, principalmente culturais, que evoquem a nação. Dom Pedro I, na proclamação na independência, melhor dizendo, quando a gente vira um império, vão fazer isso, romance indianista, a criação do hino depois e tudo mais, a figura da bandeira do Brasil com os símbolos da família, as cores da família de Dom Pedro I, Orleans e Bragança, papapá, o Dom Pedro I como herói da independência, né, e tudo mais. Aí no segundo reinado vão ter outras, manutenção dos símbolos do império e tudo mais, outros símbolos sendo criados. Quando proclama-se a república, você vai ter, por exemplo, Tiradentes, que a gente já discutiu, colocado como um herói brasileiro, né. Você vai ter a bandeira sendo trocada, a questão do ordem e progresso, novos símbolos, novos heróis. Era Vargas, mesma coisa. Ditadura militar, mesma coisa. Entendem? Então, entendam, não foi durante a monarquia, ou melhor dizendo, o império, né, melhor dizendo, que o José Bonifácio foi conclamado como esse patrono da independência. Porque durante o império, quem era o herói da independência era Dom Pedro I. Mesmo que depois da abdicação, spoiler, de Dom Pedro I, a imagem dele para os brasileiros não tinha ficado lá, essas coisas de boa, não. Mas ainda assim, quem era o herói da independência era ele. Dom Pedro II não ia mudar essa imagem. Era o pai dele, ele não ia botar outro como herói da independência. Quem vai botar a imagem de José Bonifácio como herói da independência são os militares, quando eles proclamam a república. Mais spoilers. Por quê? Porque é o seguinte, eles queriam exaltar o momento patriótico que foi a independência do Brasil perante Portugal, que é um momento importantíssimo, ímpar, patriótico, que não pode ser esquecido, não pode ser ignorado pelos militares da república. Mas eles não queriam exaltar um Pedro, eles não queriam exaltar a monarquia, eles não queriam exaltar um imperador. Eles não queriam exaltar uma coroa. Então quem vai ser esse outro personagem que a gente pode colocar para ser? Coloca o José Bonifácio, o cara que era um braço direito para Dom Pedro I durante o momento da independência. Um cara brasileiro, da elite, de São Paulo, perfeito. Tudo que a gente precisa, porque lá na República já é São Paulo, que é o principal estado, o mais rico e tudo mais, por causa do café, papapá. Então é perfeito que eles botem o José Bonifácio paulista nesse momento. Não um Pedro, não um imperador, não alguém de coroa, já que eles estão proclamando a República e derrubando o Império Brasileiro, né? Derrubando a coroa brasileira. Então é isso. Essa aula especial aqui, vocês veem primeiro essa caracterização especial aqui. Próxima aula de primeiro reinado ainda vou estar caracterizado. Ou não, que dá trabalho, né? Melhor dizendo. Mas na aula de sábado eu vou estar caracterizado sim para dar aula, certo? Então é isso. Beijo, meus queridos. Fico por aqui. Próxima aula, primeiro reinado, parte 1. Né? A gente vai ver como a gente ficou depois da independência ou morte do Dom Pedro I. Né? Depois do independência ou morte. Muito bom. No caso, acho que com essa blusa aqui que eu tô, né, do One Punch Man, independências ou socos, melhor dizendo, né? Mas enfim. É piada boba. É isso, beijo, meus queridos. Até a próxima videoaula aí. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Continue acompanhando.